Olá pessoal, tudo certo? Então, hoje no nosso vídeo para análise das demonstrações contábeis, iremos falar sobre demonstrações contábeis. O objetivo na disciplina de análise não é ensinar a elaborar as demonstrações. A gente pega as demonstrações já elaboradas e analisa, certo? Então, as demonstrações contábeis é como se fosse a matéria-prima da nossa análise. Né? Como se a gente pegasse para fazer uma pizza, pegava a matéria-prima, tomate, a massa, né? E daí elabora a pizza. Então tem uma frase clássica que diz que a análise começa onde a contabilidade termina. O que quer dizer? Então a contabilidade pega os documentos, as notas fiscais, faz os lançamentos, apura livro diário, livro razão, o balancete e gera as demonstrações. Nós, na análise, a gente vai pegar essas demonstrações já prontas, vai fazer uma série de procedimentos, uma série de técnicas e vai gerar um relatório de análise, certo? Então, a gente vai falar das demonstrações contábeis, mas iremos falar de uma forma na perspectiva do analista e não na perspectiva de um contador, ok? Primeira demonstração, mais tradicional de todas, é o balanço patrimonial. Ele tem esse nome por causa da balança de dois pratos, que tem que estar em equilíbrio, né? Na balança de dois pratos, de um lado você coloca o que quer pesar, e no outro lado coloca o peso até que fique em equilíbrio. No balanço patrimonial, de um lado fica o ativo, do outro lado fica o passivo e o PL, e os dois têm que estar no mesmo valor, certo? O ativo são os bens e os direitos, né? Mais para frente a gente pode discutir melhor, que não é todo bem e todo direito que vai estar lá. Para ser um ativo, ele tem que ser pacífico de mensuração, a empresa tem que ter o controle econômico desse bem e também tem que ter um benefício econômico futuro. Os passivos são as obrigações, mas não é toda obrigação que é um passivo. Então, para ser um passivo tem que ser uma obrigação originada de um evento passado, que exista no presente e que vai derivar em uma exigibilidade futura, certo? Por exemplo, a empresa tem a obrigação de seguir a legislação ambiental, mas isso não é um passivo. Agora, se ela infringir a legislação ambiental e receber uma multa, daí isso é um passivo, ok? E o PL é a diferença entre o ativo e o passivo, né? O balanço patrimonial é como se fosse uma foto da empresa, e se eu vejo uma foto de uma pessoa, eu não sei se ela está engordando ou emagrecendo. Eu tenho que ter várias fotos para ter essa percepção, né? Porque a foto ela é uma informação estática. Então, o balanço patrimonial, como ele é uma foto, ele é uma informação estática da empresa. Como é que eu posso dar um dinamismo para essa informação? Com diversos balanços, como se fosse o antes e depois, né, das fotos, com diversas fotos. Então, com diversos balanços eu consigo dar um dinamismo. Mas, o que eu queria falar sobre o balanço patrimonial na perspectiva do analista? É muito normal as pessoas pensarem da seguinte forma: ativo é bom, passivo é ruim, e PL é a diferença. Essa visão é uma visão totalmente equivocada da situação da empresa. Por quê? A gente tem que pensar que no ativo tem diversos locais onde eu aloquei o meu recurso. Eu botei dinheiro no caixa, botei dinheiro no estoque, botei dinheiro no mobilizado. São lugares onde eu coloquei dinheiro. Todos esses recursos que foram colocados ali, eles vieram de algum lugar, certo? Então, elas têm duas grandes origens. Ou o capital próprio da empresa, o PL, que é o dinheiro dos sócios, os lucros retidos, ou de terceiros, que são os passivos. Então, se eu tenho uma conta de estoque, tenho uma conta de fornecedor, esse fornecedor está financiando o meu estoque. Então, qual é a ideia aqui? Toda empresa, por maior que seja, ela tem passivo, certo? Esse passivo ele tem uma função de alavancar o capital próprio, certo? Então, assim como a alavanca na física aumenta uma força, né, me deu uma alavanca que eu movo o mundo, a alavanca financeira ela serve utilizar o capital de terceiros para remunerar mais o capital próprio. Quer dizer que se eu optar por não ter passivo, eu vou precisar de muito mais capital para manter essa estrutura. Então eu utilizo o recurso terceiro
para crescer mais rápido. Tem um risco, mas cresce mais rápido, né? Isso vem o conceito de alavancagem financeira, certo? Então a gente tem que pensar que os passivos eles têm uma função de financiar a empresa, ok? Demonstração do resultado do exercício. Então essa demonstração ela evidencia o desempenho da minha empresa, certo? Só ajustar aqui. Então, se o desempenho de um aluno é mensurado por meio da nota, o desempenho na perspectiva contábil é mensurado por meio da DRE, a demonstração do resultado do exercício. E o lucro é a métrica de desempenho da empresa, do ponto de vista contábil. Então, se eu for olhar uma DRE, o que eu tenho que olhar de uma forma geral? Primeira coisa, o faturamento. A informação de faturamento ela é muito importante quando a gente vai analisar uma empresa, porque ela vai me dar uma percepção do tamanho da empresa. Então, se é uma empresa que tem um faturamento de 1 milhão, de 100 milhões ou de bilhões, eu já começo a ter uma determinada demanda de informação, eu começo a ter uma ideia do tamanho da empresa e do tipo de coisa que eu vou encontrar. Certo? Então, o faturamento é uma informação boa para ver o tamanho do negócio. Depois do faturamento, vou para a última linha, lucro ou prejuízo. Então, a empresa que tenha lucro é positivo, depois a gente vai detalhar mais que nem sempre o lucro é positivo, mas a empresa que tenha prejuízo é negativo. O lucro, via de regra, quanto maior, melhor. Depois que eu já vi o lucro e já vi a receita, eu vou ter que analisar a formação desse lucro, certo? Como ele se derivou. E tem várias contas que eu tenho que tomar certo cuidado, mas agora eu vou destacar uma. Despesa financeira, certo? Então tem muita empresa que operacionalmente é boa, mas chega na despesa financeira e o resultado se inverte. Ou ela operacionalmente é ruim e a receita financeira, não sendo um banco, né, também inverte o resultado. Uma empresa com problemas financeiros, se operacionalmente ela é boa, se resolve de maneira relativamente fácil, se resolve com dinheiro. Esse se resolve com dinheiro pode ser um empréstimo barato, pode ser um aporte de capital dos sócios, venda de imobilizado e outros diversos recursos, né? A busca de um sócio, de um outro sócio fora, um terceiro, para fazer um aporte de capital. Então são tudo formas de conseguir dinheiro e resolver o problema dela. O problema é que muitas vezes ela tem um problema operacional, é um produto ruim, uma gestão ruim, é um ponto ruim, e no médio prazo ou longo prazo isso vira um problema financeiro. Então essa empresa tu vai injetar mais dinheiro e quanto mais tu injetar dinheiro, maior vai aumentar o problema dela, porque o problema dela não é financeiro. Então uma das dificuldades quando tu vai, por exemplo, conceder um crédito para uma empresa é tentar identificar se o problema dela é realmente falta de crédito ou se o problema dela é outro e o dinheiro vai acabar sendo consumido por isso, certo? Então essa é uma percepção importante. Quando a gente analisa, a gente pode extrair essa informação na DRE. O problema dela é operacional, queda de vendas, produto ruim, problema de gestão, ou o problema dela é financeiro, certo? Uma questão que eu não falei, né? Qual demonstração contábil que ela é pacífica de análise? São basicamente todas. Então, se uma demonstração contábil merece ser feita, é porque ela é pacífica de análise. Aqui, hoje eu vou falar das três principais. Falei do balanço, falei da DRE. A terceira principal é a DFC, demonstração de fluxo de caixa. O que tem de interessante e de importante sobre a DFC? Muita gente não sabe analisar a DFC e analisa da mesma forma da DRE. Então, por exemplo, eu vou analisar duas empresas, empresa A e empresa B. As duas começaram com um saldo de caixa inicial de 10 milhões. Uma terminou com 12 e outra terminou com 11. Então eu digo que a que terminou com 12 foi melhor. Tá certa essa análise? Não. Por quê? Não é toda a entrada de caixa que é positivo e não é toda saída de caixa que é negativo, certo? Então o fluxo de caixa, né, o caixa da empresa funciona como uma caixa d'água.
Se eu tivesse certeza que quando eu ligasse a torneira ia ter água, eu não precisava de uma caixa d'água. Como essa certeza eu não tenho, eu tenho essa reserva. Se a minha caixa d'água está cheia, eu não fico enchendo o balde de água. Não faz sentido se ela atende a minha necessidade. Então, se o caixa da empresa atende a necessidade, não tem por que a empresa ficar acumulando caixa além da sua necessidade. Certo? Então, se eu quiser saber o desempenho da empresa por meio do caixa, que é uma informação importante, eu vou ter que ver a geração de caixa das atividades operacionais. Esse sim que é importante, positivo e é um sinal de saúde da empresa. Agora, o fluxo de caixa tem as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. As atividades de investimento, elas estando negativas, saindo de caixa, é um sinal interessante. Por quê? Significa que a empresa está tirando dinheiro do caixa e colocando em imóveis, colocando em máquinas, equipamento, num novo parque fabril. Ou seja, a empresa está crescendo, a empresa está investindo, a empresa está aumentando. E isso é um bom sinal de alerta, né, um red flag, sobre a perspectiva da empresa com relação ao seu futuro. Porque se a empresa está investindo, ela tem uma percepção positiva. Se a empresa está desinvestindo, que às vezes é necessário, mas é porque ela tem uma percepção negativa ou porque ela está muito endividada. Então, falei que a atividade operacional é interessante estar positivo. Falei que a atividade de investimento é interessante estar negativo, desde que não falte dinheiro. E a de financiamento? A de financiamento depende. Depende de quê? Depende de várias coisas, mas principalmente do ciclo de vida da empresa. Então, um período de expansão, uma empresa nova, é normal ter um fluxo positivo. Por exemplo, um investimento anjo fazer um aporte de capital. Certo? Ela está crescendo, ela está se expandindo. Já uma empresa mais madura, mais estabilizada, é normal ter um fluxo negativo, pagar essas obrigações e voltar esse recurso. Então, a atividade de financiamento vai depender muito do ciclo de vida da empresa. Certo? Agora, o saldo inicial e o saldo final é só uma questão de atender às necessidades, às demandas da empresa, né, do fluxo de recurso dela. Quando a gente vai analisar uma empresa e coletamos as demonstrações contábeis, a primeira questão importante que vem na nossa cabeça é com relação à qualidade das demonstrações contábeis. Por quê? A tua análise pode ser perfeita. Se a demonstração contábil estiver furada, a tua análise não serve para nada. Infelizmente, a qualidade da informação contábil é o calcanhar de Aquiles da análise das demonstrações contábeis. Agora, como é que eu, pegando uma demonstração que não fui eu que fiz, eu vou saber se ela tem ou não uma qualidade? A gente teve inúmeros casos de escândalo, teve inúmeros problemas com demonstrações contábeis. Como é que eu vou me certificar? Como é que eu vou ter certeza? Na verdade, certeza a gente nunca vai ter. A gente vai ter alguns elementos que vão me ajudar a ter uma percepção melhor ou pior da qualidade dessa informação contábil, o que a gente vai tentar utilizar desses elementos. Por exemplo, a informação contábil tem que ser bem completa. Tem que ser completa. Quando eu falo em completa, tem que ter demonstrações e ter as notas explicativas bem completas. E quando eu falo notas explicativas, notas que realmente explicam, né? Por exemplo, nota explicativa no sentido de o estoque é mensurado conforme a legislação vigente. Isso não explica nada. O que é uma nota explicativa que eu vou querer saber? Por exemplo, se a empresa tem clientes, quantos daqueles clientes estão em dia, quantos daqueles clientes estão inadimplentes? Quantos são inadimplentes a um período superior a 6 meses? Né? O que tem de provisão de crédito e liquidação duvidosa, PCLD? Certo? Se a empresa tem um financiamento de longo prazo, está lá, financiamento 10 milhões. Agora, esse financiamento, no balanço ele está em real, mas ele é em real, é em dólar, é em euro. Esse financiamento vai ser pago em 3 anos ou em 30 anos? Essas informações são importantíssimas para a gente fazer a nossa análise e concluir, por exemplo, sobre a capacidade de pagamento da empresa, e eu só vou conseguir essas informações nas notas explicativas. Então, elas são uma informação tão importante quanto as demonstrações contábeis. Certo? Então, quanto mais completas as informações,
vou considerar melhor a qualidade dessa informação. Uma outra questão, clareza. Eu posso ler uma conta na demonstração contábil e não entender o que ela se trata. Mas, olhando a nota explicativa, a princípio eu tenho que entender o que é aquela coisa. Quando eu tenho uma conta muito nebulosa, alguma coisa não fica muito claro, existe uma chance de ser algo que queira se esconder, se tampar, não mostrar, certo? Então, quanto mais nebuloso, menor a explicação, né, pior a qualidade dessa informação contábil. Então, quanto mais clareza tiver nas demonstrações, quanto mais aberturas, quanto mais desdobramentos, quanto mais explicações, a gente considera que seja melhor a demonstração que eu estou analisando. Ok? Isso vale tanto para as grandes empresas e também com as pequenas. As pequenas, às vezes, eu vou ter mais acesso ao contador ou ao empresário. Então, quando a gente começa a perguntar sobre determinada conta, e ele explica, não, isso foi determinada coisa. Isso é positivo. Agora, quando a gente pergunta sobre tal conta, ele começa assim, veja bem, teve uma vez, tal, começa a contar uma historinha, né? Isso já é um sinal que a demonstração contábil tem uma qualidade questionável, uma qualidade pior. Outro ponto que vai refletir na qualidade das demonstrações contábeis. Publicidade. Então, normalmente uma coisa boa eu quero mostrar, uma coisa ruim eu quero esconder. Então, se eu vou analisar uma SA, quanto mais publicidade ela dá às suas demonstrações contábeis, por exemplo, tem um site de relações com investidores, com uma série de informações, uma série de desdobramento, além do que ela já é obrigatória por lei, eu considero que essa demonstração tem uma qualidade melhor, certo? Para uma pequena empresa, se eu peço a demonstração para analisar, para conceder um crédito, e eles simplesmente chegam e me mandam na hora essa demonstração, sem titubear, sem falar nada, eu considero que é uma informação melhor. Se é uma demonstração que ele fala assim, eu vou pedir para a contabilidade, e a contabilidade começa a enrolar, dizer que vai mandar e não manda, que está fechando a demonstração e tal, já é um sinal de qualidade ruim da informação. Assim como uma SA que a gente não encontra um site de relações com investidores, ou não encontra um diretor de relações com investidores de forma clara para entrar em contato, é um sinal de qualidade ruim das demonstrações contábeis, certo? Um outro elemento que é importantíssimo para a gente ver a qualidade das demonstrações contábeis é a auditoria, né? Existe a auditoria interna da empresa, que ela pode ter, normalmente as grandes empresas vão ter, as pequenas não vão ter, e as SAs têm as auditorias independentes, as auditorias externas. Essas são empresas que basicamente analisam as demonstrações contábeis e dão um parecer dizendo que a demonstração está ok. Pode dar um parecer sem ressalva, que é quando está tudo ok. Um parecer com uma ressalva, quando tem algum elemento. Assim como pode dar uma negativa de parecer ou um parecer adverso. O pessoal às vezes desconfia dessas auditorias. Mas essas auditorias, elas geralmente fazem um serviço muito bom. Por quê? Porque elas têm basicamente a credibilidade. A gente teve o caso da Enron, onde a Arthur Andersen estava de colúrio com a empresa, ela perdeu a credibilidade, ela simplesmente deixou de existir. E são empresas gigantes, com bilhões de faturamento, então elas prezam muito por sua credibilidade. Em geral, a gente considera, quando a empresa ela é auditada por uma das 4 grandes firmas de auditoria, Big Four, Deloitte, KPMG, Price, Ernst Young, Pricewaterhouse, a gente considera que é uma demonstração melhor. Não é preconceito, na verdade, porque essas empresas acabam tendo mais critérios porque elas têm mais a perder se perder a sua credibilidade. Mas tem outras grandes firmas de auditoria, né? E é um ponto bastante importante. O Eliseu Martins, no livro dele de análise, ele fala que começa a análise das empresas olhando o parecer de auditoria, já para ver se não tem nenhuma pendência, certo? É a primeira coisa que ele olha antes de analisar uma empresa. Aí eu vou analisar uma empresa pequenininha, né? Ela não tem auditoria. Então a gente pode ver pelo menos se ela tem controles internos, né? Então a gente vai visitar a empresa, ver se a pessoa que mexe no caixa não é a mesma pessoa que mexe no estoque. Por exemplo, essa segregação de função é uma coisa importante. Se a mesma pessoa que cuida do financeiro não cuida da contabilidade, né? Seria uma incoerência
certo? Então, tendo esse tipo de segregação, se ela tem algum tipo de... se ela faz algum tipo de fiscalização física e um confronto com o financeiro, o físico e o financeiro, periodicamente. Então, tendo esses controles internos, a gente já considera uma informação com uma qualidade melhor. Se ela tem tudo registrado, tem os manuais, né, tem os registros das operações. Agora, se é uma empresa toda desorganizada, que não tem muito registro, tudo anotado no caderninho, não tem sistema, a demonstração contábil vai refletir isso aí e vai ter uma qualidade bem pior. Inclusive, a gente pode fazer alguns tipos de circularização, por exemplo. Posso ver no balanço se ela tem questões tributárias e tentar tirar uma certidão negativa de débito tributária, do FGTS, trabalhista. Assim como eu posso ver uma questão de fornecedor no balanço e posso entrar no Tribunal de Justiça e ver se tem algum tipo de protesto. Então, posso tentar fazer algum tipo de circularização, né, para ver se a demonstração é de pior ou de melhor qualidade, certo? Um outro ponto, governança corporativa. Então, a gente tem um modelo de governança institucional da Bovespa, né? Então, quanto mais alto o nível de governança, a gente considera que a empresa tem umas demonstrações contábeis de melhor qualidade. A adesão a esses níveis de governança é voluntário, mas a partir do momento que ela adere, ela tem que seguir uma série de regras que existe lá do nível 1, do nível 2 e no novo mercado. Então, o novo mercado que seria maior. Por exemplo, muitas empresas param no nível 2, porque no nível 2 ela pode ter ações ordinárias e ações preferenciais. As ações preferenciais não dão direito a voto. No novo mercado, todas as ações têm que ser ordinárias. Então, muitas vezes, isso ia resultar numa alteração de controle da empresa. Certo? Então, tem uma série de elementos aí com relação ao conselho de administração, o tag-along, que é uma extensão de direitos dos acionistas, com reflexos de acionistas minoritários, uma série de aspectos de governança que esses modelos trazem, e quanto maior o nível de governança da empresa, a gente considera que as demonstrações contábeis são de melhor qualidade. E as pequenas empresas? As pequenas empresas, a gente tem que ver que quanto mais o gestor da empresa trabalha num processo de governança, de conversar com seus pares, de tomar a decisão em cima de informações, a gente pode dizer que ela tem uma governança melhor. Esse tipo de empresa que o dono acha que ele manda e todo mundo tem que obedecer, porque ele que é o dono da empresa, a gente considera que são empresas que têm um nível de governança ainda em evolução, né? Um nível de governança não tão eficiente, certo? Isso, no final das contas, vai refletir também na qualidade das demonstrações contábeis. Ok? Então, a gente viu vários elementos, né? E esses elementos vão apontar se essa demonstração contábil ela é de melhor ou de pior qualidade. Agora, com isso eu vou ter certeza que a demonstração contábil é de boa qualidade? Não, eu nunca vou ter certeza. Mas uma empresa que tenha todos esses elementos que a gente apontou como indícios de qualidade e as demonstrações forem furadas, né, vai ser aqueles casos que viram escândalos, certo? São casos atípicos que viram escândalos. Assim como uma empresa que não tenha nada disso que a gente falou, mas tem uma demonstração contábil redondinha, certinha, também vai ser uma exceção, não é o esperado, certo? Então, lembrando que, primeiro, as demonstrações contábeis são a matéria-prima da análise. As demonstrações contábeis, a sua qualidade vai ser a primeira e a grande dificuldade que a gente vai ter quando for trabalhar de análise, e essas tendências são formas de a gente tentar mensurar se a empresa tem ou não tem qualidade nas suas demonstrações. Certo, pessoal? Com isso, damos a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.